Futuro político da Síria, os impactos na guerra no Oriente Médio e as reações da ONU são assuntos agora para o nosso entrevistado, professor de Relações Internacionais da Universidade Federal Fluminense e pesquisador de Harvard, Vitélio Brustolin. Tudo bem, professor? Mais uma vez, obrigado por estar aqui com a gente. Bem-vindo. Obrigado pelo convite, Thiago. Boa noite a todos. Boa noite, professor. Inclusive, eu cheguei a ver uma análise, professor, que é a seguinte: é positivo que uma ditadura tenha caído, mas o país agora pode entrar numa fase de muita incerteza, como já vive, ou seja, quem que vai governar, como é que vai ser um processo de transição, um governo de transição, e as projeções de que poderá, de uma certa maneira, ressurgir o Estado Islâmico e até citação da Al-Qaeda de Osama Bin Laden. E o futuro é meio complicado, professor? Thiago, eu vou começar distinguindo esse grupo, o Hayat Tahrir al-Sham, do Estado Islâmico. Esse grupo já fez parte da Al-Qaeda, é chamada Al-Qaeda na Síria, que tinha o nome de Frente al-Nusra. E esse fundador do grupo, o al-Julani, é um terrorista assim considerado pelos Estados Unidos desde de 2013. Em 2018, os Estados Unidos anunciaram que pagariam 10 milhões de dólares por informações que levassem à sua captura. Ou seja, o fato dele ser ligado à Al-Qaeda, organização com a qual alegadamente rompeu em 2016, o fato de ser um reconhecido terrorista internacional e o fato de, antes da derrubada do Assad, ele ter afirmado várias vezes que a intenção seria, depois de derrubar o Assad, impor a Sharia, inclusive bastante restritiva na Síria, que é algo que nós vemos em outros países na região. Isso tudo deixa a comunidade internacional alarmada, sim. Mas só para fechar o raciocínio, o Estado Islâmico tem uma atuação mais internacional, promoveu atentados terroristas na Europa, no resto do mundo, aliciou integrantes no mundo todo. Esse grupo, o HTS, é um grupo mais focado na Síria, Thiago. E desde ontem, os Estados Unidos e Israel vêm atacando bases do Estado Islâmico no centro da Síria e arsenais que poderiam ser utilizados pelo HTS para se insurgir contra Israel ou contra aliados dos Estados Unidos na região, Thiago. Professor, vou chamar já os nossos comentaristas, Dora Kramer e Cristiano Vilela. Dora faz a próxima pergunta. Dora. Boa noite, professor. Bom, diante disso, dessa intenção dele, do líder desse grupo, do HTS, ter dito que a intenção dele era impor a Sharia, essas declarações primeiras que ele faz, fazendo digamos assim, uma chamada à moderação, dizendo que ele será, dando sinais de que seria mais moderado, não se pode, então, comprar isso pelo valor de face, ou há uma esperança de que sim? Boa noite, Dora. Pois é, ele está sendo pressionado pelo mundo inteiro. Vale lembrar que o primeiro-ministro do Bashar al-Assad, o Mohammed al-Jalali, ficou no país para negociar uma transição pacífica de poder, disse que a Síria seria governada por quem o povo sírio escolhesse. O mundo inteiro, é claro, está em dúvida, inclusive a população de dentro da Síria, porque a Síria é muito miscigenada. E vale a pena a gente falar um pouquinho disso para entender a situação das pessoas. A Síria já teve mais de 6 milhões de refugiados, hoje está com cerca de 5 milhões. Mais de 12 milhões de pessoas se deslocaram por dentro do país por causa dessa guerra civil que começa na Primavera Árabe em 2011. Mas só para a gente ter uma ideia de como é diversificado o povo, 60% são sunitas, 10% são alouitas, que é a denominação que a família do Bashar al-Assad seguia, 10% são drussos, 10% são curdos, que são inclusive perseguidos pelo Erdogan da Turquia, e aí tem 10% de cristãos ortodoxos e armênios. Toda essa população, toda essa minoria tem muitas dúvidas sobre como será esse regime e há um interesse da comunidade internacional de que a transição seja o mais pacífica e benéfica possível, porque depois, se instaurar um outro ditador ali, nós vimos o que aconteceu com a família do Bashar al-Assad, que está desde 71 no poder. O Bashar al-Assad chega no ano 2000, mas são décadas de opressão contra o próprio povo e ninguém tem interesse que isso aconteça, muito menos as pessoas que vivem lá, Dora. Vilela? Professor, boa noite.
Professor, quando a gente fala do comunidade internacional, do papel da comunidade internacional, quem seriam os principais atores que nesse momento poderiam auxiliar, poderiam de alguma forma direcionar uma saída para esse problema na Síria, especialmente num contexto onde os Estados Unidos já não são mais o xerife do mundo, especialmente agora sob Donald Trump? Quem poderiam ser esses atores capazes de dar esse direcionamento? Boa noite, Thiago. Essa questão é muito interessante porque ela tem duas dimensões. Tem uma dimensão militar, né? Se o Estado Islâmico tem possibilidade de voltar para a região, nós temos, pela primeira vez, uma possibilidade de encontrar algum consenso no Conselho de Segurança da ONU, porque o Estado Islâmico é quase unânime a oposição a ele. A Rússia é contra o Estado Islâmico, os Estados Unidos, vários países árabes. Então, dentro da ONU, para responder nominalmente a sua pergunta, nós teríamos a oposição dos Estados Unidos, da Rússia, da China, da França, do Reino Unido, dos 5 principais com direito de veto no Conselho de Segurança. Mas também haveria oposição de Israel e de outros países na região. Essa é a dimensão política que pode usar a força do Conselho de Segurança, inclusive colocando tropas na região. Existe uma dimensão militar que já está sendo acionada, que é justamente esses alvos, né? Ontem os Estados Unidos atacaram 75 alvos do Estado Islâmico no centro da Síria, e Israel continua destruindo arsenais que poderiam ser utilizados pelo HTS ou por qualquer um desses grupos insurgentes que chegam ao poder para, inclusive, lutar contra Israel. Eu quero fechar só com uma questão que é bastante peculiar da Síria. O Hamas era oposição ao Bashar al-Assad, mas o Hamas é aliado do HTS. E, no entanto, o Hezbollah lutou ao lado do Bashar al-Assad e o Irã também. Então, na Síria, nós temos algumas bandeiras trocadas. Veja, o Hamas e o Hezbollah são aliados, mas eles têm posições diferentes dentro da Síria, Thiago. Ô, professor, a leitura que se faz é que a Rússia se enfraquece, mas Israel, como é que fica a questão da própria guerra no Oriente Médio com essa sucessão de governos? Se é que isso vai acontecer de forma rápida e como que isso vai se dar, não é, professor? Thiago, eu vou responder Israel olhando para o Irã, porque o Irã tinha um arco de ligação terrestre, saindo do Irã, passando pelo Iraque, ligando com a Síria, o Líbano e chegando até Israel. Com a queda da Síria, se corta esse arco terrestre, né? O poder do Irã vai, por terra, né? Vai até o Iraque, o Líbano fica isolado, o Hezbollah fica isolado. Quando Netanyahu fala que boa parte do efeito dessa derrubada do Bashar al-Assad se deve à campanha de Israel, é verdade. Quando Israel combateu o Hezbollah no sul do Líbano, agora Israel bombardeou todas as bases aéreas sírias, exceto aquelas controladas pela Rússia. E aí falando, então o Irã sai enfraquecido, sim, e falando da Rússia, a Rússia desde 71 tem seu único porto no mar Mediterrâneo ali, que é o porto de Tartus. Esse porto é estratégico para a Rússia. Veja que a Rússia não protestou quando houve as guerras entre Israel e Hezbollah no Líbano, nem quando houve a invasão do Iraque pelos Estados Unidos e Reino Unido, mas em relação à Síria, a Rússia reclama, porque é uma posição estratégica. A Rússia também é uma das perdedoras nessa situação e o Hezbollah também é um deles. Agora, quem são os vencedores é muito mais incerto, né? Nós temos clareza dos perdedores, mas porque a situação ainda é muito incipiente, nós não temos clareza exatamente de quem saiu vencendo nessa situação, Thiago. Professor Vitélio Brustolin, de Relações Internacionais, mais uma vez, obrigado por nos atender, professor. Uma excelente semana, voltaremos a nos falar. Um abraço. Obrigado pelo convite, até logo.